voltamos a apresentar A Tarde é Nossa. Roberto Nogueira. Agora 4h15, 4h15, estamos aqui no nosso programa recebendo o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda e também o nosso querido Delson Amorim, que é presidente do Conselho Municipal aqui de Segurança em Fabriciano. E nós começamos um tema interessante na semana passada, discutíamos sobre um seminário que ocorreu no Unileste, a gente resolveu trazer alguns temas desse seminário aqui para o programa. Foi o Seminário em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Proteção sim, violência não. Esse é o tema, inclusive, do convite. E diante de tantas coisas que nós falamos aqui, a gente parou num assunto muito importante, que é a defesa dos direitos na aplicação da medida socioeducativa. E quando a gente fala socioeducativa, dá um sintoma de que vamos prender, colocar ali, deixar ali até ela socializar. Quando ela voltar para a sociedade, vai estar socializada, não sei o quê. Professor, primeiro, boa tarde. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez, para que nós possamos dar sequência a esse debate interessante, que é o assunto sobre os direitos da criança e do adolescente. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a toda a sua equipe. Boa tarde ao senhor Delson Amorim, que está conosco hoje. E boa tarde a você que está nos ouvindo. É um prazer estar com vocês novamente e dando continuidade àquela discussão sobre esse assunto que é tão importante e faz parte de todas as nossas vidas, né? De todos os nossos dias e da vida de todas as pessoas, sejam elas de que classe social for, que são as questões ligadas à infância e à adolescência. Delson Amorim, boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, Roberto, é um prazer imenso a gente estar aqui falando mais um pouquinho, sobre esse assunto. Boa tarde, professor Hudson. E a gente vai debater, conforme o professor é mestrado nisso, a gente é um pouco conhecedor, não conhece, e o professor vai nos dar a lição, a gente vai aprender muito com ele. É um prazer imenso. Ok. Olha, eu estou com na minha mão aqui direita o Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira pergunta, antes de a gente entrar aqui no socioeducativo. Esse estatuto é respeitado, Delson? Você que faz parte do conselho aí, que trabalha, tentando tirar crianças da rua no meio da madrugada, na prostituição, no meio das drogas. Esse estatuto, ele está funcionando adequadamente ou tem muita coisa aqui que é um zero à esquerda para muita gente? Olha, não funciona direito, A gente respeita muito o estatuto, tem uma lei, a Lei 8.069, Ela é respeitada, mas que não funciona, em certos locais não funciona. E a maioria do pessoal não respeitam, Ela não funciona o seguinte, porque na hora de aplicar a lei, tem alguns assuntos que não são colocados. E não são respeitados. Não são respeitados. Ô Delson, me fala uma coisa, vou já entrar com o professor nesse assunto, já que é socioeducativo, e ontem você estava comigo aqui na educadora, e de repente você recebeu a ligação de um jovem que fora preso, fora detido, não pode falar fora preso, fora detido porque praticou algum tipo de delito. Gostaria que você falasse um pouquinho, claro, não vamos citar nome nem nada, é como uma pessoa qualquer. Entendo. Vamos usar tipo a ficção, Você vai contar a história para que o professor possa fazer a sua colocação sobre a situação desse tipo de situação. Esse garoto tem quantos anos? Esse garoto tem 17 anos. 17 anos. Ele está na porta já da maioridade. Que nós vamos entrar daqui a pouco também sobre esse assunto. 17 anos, professor. Eu vou falando com o Delcio e vou perguntando ao professor. Aos olhos da psicologia, eu gosto muito de falar essa palavra, aos olhos da psicologia, com 17 anos já não tem assim uma cabeça formada em relação ao que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, limites e tudo mais? Ou vamos buscar o que pode ter acontecido com essa pessoa? Olha, depende. Evidentemente que do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, espera-se alguns fenômenos, algumas transformações do desenvolvimento, algum preparo, para lidar com determinadas situações básicas, mas o fato é que o que é determinante, na verdade, são as relações sociais e a qualidade dessas relações sociais, familiares. Quer dizer, como é que esse indivíduo, como é que essa pessoa lida ou é exposta a determinadas situações na sociedade como um todo, na escola, se é que ela frequenta escola, na família, e a partir desse repertório e dessas experiências, como é que ela se coloca no mundo.
né? Como é que ela foi apresentada ao mundo, como é que ela é apresentada ao mundo, como é que ela se relaciona com o mundo, né? São determinantes aí para que a gente possa entender o que ela conseguiu absorver baseado no que nós conseguimos oferecer a ela. Porque nós temos a ideia, muitas vezes a gente tem a ideia de que isso é quase automático, e não é, né? Isso depende de uma série de fatores, uma teia, né, de relações que precisam ser consideradas e que elas influenciam a nossa vida não só na infância e adolescência, que são bases, né, para a construção de toda uma trajetória humana, mas nos influencia enquanto nós estamos vivendo. Porque até mesmo que quando vai chegar a hora da vida, né, a gente começa a analisar, depois que você passa dos 35, 40, começa a formar a formação familiar, você tem a sua família, e a gente começa a pensar, por exemplo, o garoto, o problema foi droga, droga também, né? Droga também. Droga também. Quantas passagens esse garoto tem pela polícia? Olha, só nos nossos arquivos do Conselho de Segurança ele tem 12. 12 passagens pela polícia. Você sabe alguns artigos lá? Não. 16, usuário, alguma coisa usuário. Assim? A gente eu conversei com o doutor Ari, ele pediu para não citar. Sim. Não vamos citar nome, é só nomes, para a gente estar... Mas a gente, eu tive uma conversa com ele ontem. Eu estou ontem. usando ele como uma história de... É como se fosse representando vários garotos que passam pela mesma situação, onde o professor está fazendo essa colocação, que pode servir como base para muitas famílias que às vezes passam por essa mesma situação. Eu tive conversando com ele e ele passou para nós o seguinte, que ele está enjoado de ser preso, né? Ser detido. Ele desde os 18 anos que ele envolvido com furtos, né? 8 anos de idade, uma idade muito pequena. Então, ele já está com 17 anos, ele falou que já está enjoado de ser preso e também ser, né, prensado pela polícia, né? A gente sabe disso. O cara anda com medo o dia inteiro, né? E aí ele comentou comigo o seguinte, que ele deixou a droga. Falou que deixou as drogas, entorpecente. Ele falou isso ontem. Falou isso ontem comigo. Prisão. Professor, quando a gente fala em ex-dependente químico, que eu conheço muitos que conversam conosco, inclusive, que batem papo de maneira aberta, tranquila, passando para a sociedade a experiência que teve durante sua vida com o mundo das drogas, e de repente se viu aliviado porque buscou ajuda. Quando alguém chega próximo a gente e diz, eu larguei as drogas, não fica no ar aquela pergunta assim, o que você fez para largar as drogas, sabendo que determinado tipo de droga, o vício, ele coloca a pessoa já na expectativa do próximo gole ou do próximo trago, em milésimos de segundos. A questão das drogas é uma questão muito mais complexa, né? Muito mais difícil, porque aí você envolve também reações neuroquímicas, né? Que favorecem a dependência, e tudo está ligado também ao tipo de droga. Mas eu acho que nós estamos numa discussão que está caminhando para a consequência de novo, né? Consequência. E eu costumo puxar lá para a causa, né? Lá atrás, né? Eu acho que a psicologia ela não fica muito, ela não se apega muito às consequências, ela se apega o que fez com que o indivíduo chegasse assim, como é que o conjunto de percepções dele fez com que ele se sentisse atraído por aquela circunstância, ou aquele fenômeno, ou aquela maneira de atuar, né? E o que a gente vem percebendo é que, infelizmente, para esses jovens, né, a sociedade está muito sem graça, né? Está muito pouco sedutora, né? A escola, o acesso à cultura, por exemplo, é praticamente inexistente. Você pega uma cidade como Coronel Fabriciano, que é a segunda maior em densidade populacional, né, do Vale do Aço, né? E em renda per capita está praticamente em último, né? Em arrecadação, né? É uma cidade pobre, né? Pobre, extensa territorialmente, né? Densa demograficamente e com muitas dificuldades. Evidentemente o poder público acaba enfrentando muitas dificuldades para compatibilizar essas demandas que aí estão, porque as demandas não estão nem aí para a cidade, se ela é pobre, se ela é rica. As demandas existem, independente da condição da cidade, né? As pessoas estão aí e suas necessidades também. Então, o que acontece é que numa cidade como essa, o que nós temos a oferecer aos nossos jovens? Essa eu acho que é a discussão fundamental. O que nós estamos proporcionando aos nossos jovens, né? Qual é o espaço que nós, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, era muito comum, né, você ter as praças como pontos de encontro,
Hoje as praças, na maioria das vezes, estão escuras, aquelas que ainda resistem, aquelas que ainda se configuram como tal, né? Que são raríssimas. A maioria delas virou ponto de retorno de carros, né? Então você faz ali aquele espaço, aquilo cresce mato e serve só para o carro contorno, para o fluxo de trânsito, né? E aquelas que ainda têm alguma configuração como praça, elas não funcionam muito bem, né? Então isso eu estou dando só alguns exemplos. Então você não tem pontos de encontro, né, mais saudáveis. Você não tem quadras poliesportivas para essa garotada gastar energia, né? Porque também você não pode ficar esperando que só a escola dê conta de tudo. Eu vou voltar, então professor. Você tem que ter pontos sociais. Eu quero que o senhor não perca, que eu até anotei para não perder o raciocínio. A Samira Horta está comigo na ponta da linha de Belo Horizonte. E outra coisa também que a gente pode falar, né? Cadê os cinemas? Né? Cinema hoje é só no shopping e Sim. se tiver din-din, porque os caras não tiver antigamente, com 3 você ia lá e assistia um filme bom. Hoje, no retorno nós vamos conversar sobre isso. Tá certo, então vamos marcar. Daqui a pouco eu volto com o professor, educador, psicólogo, o professor Hudson Miranda e também o presidente do Conselho Municipal de Segurança aqui de Coronel Fabriciano, o Delson Amorim. Agora, a grande jornalista. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Muito bem, 4h35 agora, a gente continua aqui com o professor Hudson Miranda, com o Delson Amorim, do Conselho de Segurança aqui do município. E o professor falava justamente sobre a falta de espaços para que os nossos jovens possam mostrar um pouquinho da sua habilidade, né? Porque às vezes vai no domingo no campo de futebol e está jogando escolinha, eu acompanho muito meu filho jogando escolinha, tem jogo em tal lugar, a gente vai assistir, tem jogo em tal lugar, você vai. E quando chega lá, aquela meninada, aquela alegria de estar jogando, e sempre eu fico perguntando, se não tivesse essa escolinha, isso aqui, nesse momento, o que esses garotos estariam fazendo? 13, 14, 15 anos. Como eu estava falando antes da gente ir para o intervalo, nós não temos espaços, na verdade, compatíveis ou em número suficiente para atender essa demanda. Estamos muito longe, muito distante dessas possibilidades, né? E a sociedade precisa se movimentar urgentemente para isso, porque, em contrapartida, o que não nos falta são bares, né? Muitos bares, muitos lugares para beber, Aí tem muitos. para consumo alcoólico. O pessoal até fala que aqui não tem praia de mineiro é boteco. Pois é. Então, e a gente acha isso normal, a gente acha isso interessante. E fica sempre né? cheio. Sempre. E quando o Conselho de Segurança vai trabalhar, inclusive eu está quero que cheio. você fale sobre isso. Inclusive estão cheios de menores. Não precisa ser um especialista para percorrer as noites de Coronel Fabriciano e ver dezenas de menores, centenas de menores nos bares após as 22, 23, 0 hora. Aliás, as 22 estão saindo de casa hoje em dia, né? As 22 estão tomando banho para sair de casa às 23, 0 hora. E já aconteceu, inclusive, do próprio conselho tentar interpelar essa situação e o próprio conselho ser repreendido pelo proprietário. O tiro acaba saindo até pela culatra. Esse assunto importante nosso, a falta de espaço. A gente parou no campo de futebol onde as crianças se divertiam. Mas evidentemente que esses espaços não se restringem somente ao futebol. Além das quadras poliesportivas, você não tem espaços culturais mesmo, né? Você não tem acesso ao cinema, você não tem acesso ao teatro, a outras formas de expressão, né? De concentração de pessoas, de relações de pessoas, né? Então essas crianças esses jovens vão para onde? Eles vão para os bares, eles vão para as lan houses, né? Ficarem individualmente jogando aqueles games que a gente sabe quais são, né? Nada contra os games, mas é preciso também fazer uma reflexão mais profunda sobre o sentido que eles transmitem, né? E essas crianças ficam, de certa forma, desse ponto de vista cultural, desse ponto de vista de relações, um pouco à deriva. E nós ficamos esperando que a escola dê conta de tudo isso. E a escola não foi... Primeiro que não é atribuição da escola cobrir todo esse espaço. A escola tem um papel extremamente importante na formação do jovem, mas ela não pode ser o único espaço de formação e desenvolvimento do jovem. Sim. Né? Quer dizer, é preciso que também esse jovem encontre na sociedade como um todo, na sociedade dinâmica, livre, outros espaços que possam reforçar
os valores transmitidos supostamente pela família e pela escola, né? Nós não podemos concentrar a ideia, a fantasia de que a criança vai ficar ou com a família, com a escola ou com a família, né? A criança transita em outros espaços sociais também. E é preciso que essa sociedade esteja preparada para lidar com a infância e a juventude, coisa que não é verdade, não está. Nós não estamos preparados para a infância e a juventude, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um marco importante do ponto de vista jurídico, ele é uma resposta, né, a uma demanda jurídica, né? Ele é uma resposta jurídica a essa demanda social, esses anseios, essa necessidade de se estruturar a relação do ponto de vista legal com a infância e a adolescência, mas também nós não podemos nos amparar somente no Estatuto da Criança e do Adolescente. É preciso que haja uma cultura de relação e desenvolvimento de políticas para essa infância e para essa adolescência. Agora, professor, quando eu falava com o Delson sobre essa situação de muitos jovens, na noite, nos bares, aquela coisa toda, de você sair realmente 1, 2, 3 horas da manhã, e ali você encontrar com adolescentes, com menores, bebendo, inclusive fumando. Sim. E de repente vem aí o Conselho Tutelar, vem o Conselho de Segurança, pessoas que estão ligadas aí a essa atividade, para tentar dar uma condição melhor, principalmente para a família, e saber onde que seus filhos estão. Sim. E alguns, não todos, mas proprietários de bares, às vezes, ele fica indignado com esse tipo de trabalho. Roberto, não é só os proprietários. Se você observar essa semana, houve um problema com uma rave, sim, né? Onde foram detidos alguns pais, além dos seus adolescentes, né? Os pais estavam com os filhos menores de idade numa madrugada numa rave. A rave em si... só para quem está chegando agora, a rave é um festival de música eletrônica, né? Eles Sim. falam, vai ter um show hoje. O show é uma casa fechada, alugada, Sim. música eletrônica cortando alto, e a pessoa vai naquele ritmo alucinante da música eletrônica, isso quando não se droga, para tentar se manter 3, 4 dias em pé. Sim. A rave em si não é um problema, né? Ela é uma manifestação A maneira com que cultural se também. a rave Exatamente. hoje, A rave não é, o funk não é. Nenhuma dessas modalidades, enquanto modalidade cultural, enquanto expressão, né, sonora, não há nenhum problema. O problema é o que se faz com essa manifestação. Como é que se estrutura esse espaço, né? E não é de se surpreender que se encontre hoje, né, pais, os adolescentes, né, com os seus filhos, né, nessa rave, ou nesses espaços, né, e que eles não achem nada demais estar ali, né, porque nós nos desabituamos, né, isso aqueles que algum dia foram habituados, né, a não entender quais são os limites, as fronteiras, né, que precisam ser seguidas no desenvolvimento da personalidade da criança, do jovem, e da relação dele com as outras pessoas e com os outros rituais, os outros ritos, né, as outras formas de funcionamento da sociedade. Então você tem hoje, por exemplo, eu assisti uma reportagem ontem sobre pais que são pais aos 60, 70 anos, né? Aí tinha um pai dando uma entrevista, aliás uma mãe, falando que a criança só desligava 1h da manhã, né? Uma criança de 3 anos de idade, aproximadamente. E aí você fica imaginando como é que nós tratamos a infância, como é que eu permito que uma criança fique acesa, brincando, até 1h da manhã, uma criança de 3 anos. Percebe aonde a coisa está? Está lá atrás, muito lá atrás. Então, quando nós estamos falando de transgressão na adolescência, nós estamos falando de todo um hábito que foi negligenciado, essa criança, esse adolescente, de alguma maneira foi deixado à deriva. Essa transgressão ela não começou naquele momento, ela já vem sendo conduzida há muito tempo. Exatamente. Então nós estamos falando de consequência. Então nós precisamos, na verdade, reformular como é que nós precisamos lidar com esses jovens, essas crianças, e aquela desculpa esfarrapada, mas nós estamos em novos tempos, essas crianças são outras. Claro, nós sempre estamos em novos tempos, nós nunca estamos em velhos tempos, né? Porque o tempo não para, a sociedade não para. Quando é que a sociedade parou? Nunca. Então sempre estamos em novos tempos, em novos paradigmas, em novos modelos, em novas formas.
E daqui 20 anos, nós não sabemos o que nos espera 20 anos. Ou daqui um dia. Nós ficamos especulando, né? Nós ficamos aqui imaginando como poderá ser, mas nós não sabemos realmente se será dessa forma, se será melhor ou pior. O que de fato ocorre é que nós estamos diante de uma realidade. E como é que nós vamos trabalhar diante deste fato que existe aqui? Agora, esse é real, é palpável, né? E aí nós ficamos nos desculpando em relação a esse tipo de coisa. Quer dizer, hoje quando a gente fala assim, mas essa garotada é muito antenada, né? Acessa a internet, eles têm celular, tem isso, tem o iPhone, tem não sei mais o que, tem todo esse aparato tecnológico. Então são jovens que são muito mais preparados. Olha, esses jovens, a relação deles com a tecnologia varia muito, né? Muitos deles restringem a sua relação com a tecnologia a um contato via MSN, né? Ao Messenger, esse contato é via bate-papo, esse contato é via páginas pornográficas, né? É um contato ainda muito restrito. A maioria dos jovens, quando a gente começa a conversar, eles têm um potencial muito forte, evidentemente, graças a esse contato. Tem uma argumentação, né? Boa, Tem né? a argumentação até que não é tão boa. É aí que eu ia chegar. Porque como eles não aproveitam essas tecnologias de uma maneira plena, né? Eles restringem aquele contato imediato, nós estamos tendo uma geração que tem muita dificuldade de argumentação, uma geração que tem muito pouca paciência com o diálogo, mas não é uma geração que tem menos necessidade do diálogo, porque ela tem dificuldade de sentar com você e discutir, e bater um papo, mas ela vai para o quarto, que virou uma toca, né? Que tem lá dentro do quarto, tem toda a parafernália, então vai lá para o quarto e fica desesperado no celular, no computador, né? Com aqueles contatos muito rápidos. Liga tudo de uma vez só. Hein? Qualquer coisa que os frustre, o que eles fazem no computador? Saem da sala do bate-papo, desligam o celular, troca de canal, né? Então é uma geração que está tendo muita dificuldade de se frustrar, de se relacionar, de entender que o outro também tem espaço, que o outro é diferente, que tem interesses diferentes. Agora, é uma geração que tem potencialidade, e nós estamos deixando essa potencialidade à deriva, como se ela pudesse se alimentar sozinha, pudesse se desenvolver sozinha, pudesse filtrar os problemas sozinhos, como se nós não pudéssemos mais ser referência para essas gerações. E isso não é verdade. Nós precisamos voltar a ser referência, né? Nada impede que um adulto se divirta, né? Que tenha seus desejos, principalmente agora que nós temos expectativa aí de 80 anos, né? E caminhando para ser cada vez mais, entre 70 e 80 anos, né? Então, evidentemente que uma pessoa de 40, 50 anos ainda tem muito por viver. E há muitas opções, muitas possibilidades. Então, nada contra a esses desejos e essas possibilidades. O que nós não podemos abrir mão é que, em nome desse desejo, eu abandone a minha função de referência para as outras gerações e se misture com elas de uma tal maneira que ninguém saiba quem é quem ali. Quem se refere a quem. Porque o adolescente e a criança precisa de referência. Ele precisa. Você acredita que essa falta de referência, até mesmo na família, a falta de um pai, de uma mãe, de alguém presente ali no seu dia a dia também acaba influenciando diretamente nessa situação? A falta da figura paterna e materna... Eu digo assim, essa referência poderia ser... Claro, mas a falta de figura paterna e materna sempre, é claro, que é uma falta importante, né? Sempre. Ela não é determinante no sentido assim, uma vez que não tem a figura paterna, ou a materna, ou ambas, quer dizer, a pessoa não está condenada, né, enquanto ser humano. Por quê? Porque outras referências podem se apresentar saudavelmente, né? O que acontece na realidade é que, uma vez que essas referências, sejam elas, inclusive, nós temos órfãos de pais vivos, não é verdade? Sim. Ou seja, aquele filho que tem pai e mãe no sentido constitucional da família, está lá, mas que não se apresenta como referências, né? Que deixa a criança ser seduzida
por outras figuras de referência. É aí que vem os riscos das drogas, da marginalidade, da desocupação, daquele ócio perigoso, porque o ócio é importante. É importante que a criança tenha momentos de ociosidade, que ela possa ser criança, que ela possa não estar fazendo nada, né? Agora, como, onde essa criança está? Né? Com quem? Quer dizer, com quem? Quer dizer, agora, nesse momento, enquanto pai, se você, enquanto pai, quer dizer, onde está seu filho? Eu acho que está lá em casa. Pelo menos saí de manhã, está de férias e deixei lá. Então, assim, essas perguntas precisam ser respondidas. Quer dizer, a criança não está numa prisão. Ela Verdade. pode sair, ela pode ter amigos, ela pode ter... Claro, não tem problema nenhum. Mas é preciso estar vigilante, porque ela está num processo de desenvolvimento. E quando ela chega na adolescência, por exemplo, ela está processo ela entra num processo importante, que é de se vincular a grupos. E é aí que é um momento muito importante, onde ela pode ser seduzida para várias possibilidades, positivas e não positivas. Quer dizer, agora, o que vai determinar se ela vai ter uma tendência mais a ser seduzida por uma situação ou por outra? A mediação daquilo que é referência dela, em casa, na família. Seja um avô, seja uma avó, seja um pai, seja um tio, né? Aquele que estiver naquela função, né? De nutrir esse jovem com valores adequados, fazer com que esse jovem tenha confiança na família para estabelecer um diálogo, para dizer para eles o que está acontecendo com ele, né? Isso é possível. Agora, infelizmente, muitas famílias perderam essa condição, desaprenderam como se faz. E é preciso que a sociedade se movimente nesse sentido para que esses jovens não continuem à deriva como estão. Por exemplo, quando o seu filho, você sabe muito bem o que você fornece para o seu filho. Então, se ele começa a chegar em casa, por exemplo, com objetos, com coisas. De quem é? De quem é aquilo? Arrumou isso só hoje. Eu estou dando um exemplo muito simples, que boa parte dos pais não verificam. Professor Hudson, eu vou ter que interromper, infelizmente, nosso tempo está estourando, o assunto está tão bacana e a gente, quem sabe, na próxima oportunidade, e o senhor que vem brilhantando nosso programa maravilhosamente bem, tenho recebido muitos elogios quanto à participação do professor Hudson aqui no nosso programa, e quero mandar um grande abraço a todos que estão ouvindo agora. O Delcio, o professor volta comigo na semana que vem, né? Nós temos que fechar também o assunto sobre suicídio, que a gente começou de uma maneira bem responsável a tratar. Sim. E paramos por causa do seminário que nós começamos na semana passada. Sim. Seminário em defesa dos direitos da criança e do adolescente, que aconteceu no Unilesp. Eu acho que paralelamente a gente conseguiu trazer algumas informações. Algumas provocações, algumas reflexões. O Delcio esteve lá e eu quero desejar ao Delcio aqui um Feliz Natal, um próspero ano novo, Delcio. Se Deus quiser, ano que vem vamos estar junto aqui, né? Com você está sendo o último programa hoje, mas com o professor a gente vai se despedir dia 22, né, professor? Isso. 22, quarta-feira, para a gente desejar um Feliz Natal. Mas quero agradecer e é um prazer também trabalhar com você no Conselho de Segurança, a gente faz parte lá também, né, na parte de comunicação, e é um prazer tê-lo com a gente sempre aqui. Agradece. E Feliz Natal. Obrigado. Roberto, a gente, esse ano a gente vai preparar, né, para o ano que vem a gente começa a trabalhar firmemente, né? E eu queria só colocar uma coisinha. Tem tempo para mim? Pode. 3 minutos. Pode falar. Vou falar. Quando o professor falava sobre a responsabilidade de pais, a gente coloca que a maioria dos pais, nós pais, não estamos preparados para assumir a responsabilidade como pai. Ele está colocando a responsabilidade para a sociedade. Isso vem complicando. Quer dizer, a criança recebe a educação, né, de uma maneira em casa, quando chega na escola, ele tem outro tipo de educação, né? E quando ele é questionado, ele não aceita, né? Ele não aceita. Então isso tem que gerar uma conversa, falar a mesma língua, pais e professores, né? E a sociedade também. Isso que vem acontecendo. E a gente fica preocupado quando a gente vai conversar na escola, através da nossa palestra, a gente comenta que a criança vai procurar o fundamento, né, daquela criança que já cometeu algum delito dentro da escola, e ele não tem pai, o pai está preso, mora com a avó, que já tem 70 anos, não consegue dominar, né, e essa criança realmente está à deriva.
é o que o professor falou, é preciso preparar, é preciso educar os pais também, nesse sentido. Eu queria dizer para